Depois dos 60 anos, existe uma verdade que poucas pessoas falam de forma clara. O corpo continua trabalhando todos os dias para manter você ativo, forte e independente. Mas ele já não funciona exatamente da mesma forma que funcionava aos 30 ou 40 anos. A recuperação é mais lenta, a força pode diminuir, a energia parece acabar mais rápido e pequenas mudanças começam a aparecer sem fazer muito barulho. Talvez você já tenha percebido isso. Levantar da cadeira exige um pouco mais de esforço. Subir escadas já não parece tão simples. As caminhadas podem ser mais cansativas. E algumas atividades que antes eram automáticas agora exigem mais atenção. Muita gente acredita que isso acontece apenas por causa da idade, mas existe um detalhe importante que quase ninguém comenta. Grande parte da forma como envelhecemos também é influenciada pelas escolhas que fazemos todos os dias. E uma dessas escolhas está presente na mesa de milhões de pessoas. Os ovos, um alimento simples, barato, fácil de preparar, mas que continua cercado de dúvidas. Será que comer 2 ovos por dia depois dos 60 anos faz bem? Ajuda os músculos? Melhora a disposição? Prejudica o coração? Aumenta o colesterol? Ou será que existe algo que a maioria das pessoas ainda não sabe? A resposta pode surpreender você, porque durante muitos anos, o ovo foi considerado um vilão. Milhões de pessoas ouviram que a gema fazia mal, que aumentava o colesterol, que deveria ser evitada principalmente por quem tinha mais idade. Talvez você mesmo tenha crescido ouvindo isso, mas a ciência avançou, e hoje sabemos que a história é muito mais complexa. Antes de entender os benefícios dos ovos, é importante compreender uma das maiores mudanças que acontecem no corpo após os 60 anos: a perda gradual de massa muscular. Esse processo acontece naturalmente com o envelhecimento e recebe o nome de sarcopenia. Ele ocorre de forma lenta e silenciosa. Por isso, muitas pessoas não percebem que está acontecendo, mas os efeitos aparecem com o tempo. Primeiro surge uma pequena perda de força, depois, algumas atividades ficam mais difíceis, o equilíbrio pode diminuir, a velocidade dos movimentos muda e a independência pode começar a ser afetada. O problema é que os músculos não servem apenas para levantar peso, eles ajudam você a caminhar, a subir escadas, a manter o equilíbrio, a evitar quedas, a carregar compras, a levantar da cama, a viver com autonomia. E é exatamente nesse ponto que os ovos chamam a atenção. Eles são considerados uma das fontes mais completas de proteína de alta qualidade. As proteínas são formadas por aminoácidos, e os aminoácidos funcionam como pequenos blocos de construção usados pelo organismo para reparar e manter tecidos. Entre eles, existe um aminoácido chamado leucina. Esse nutriente tem despertado grande interesse porque participa dos mecanismos relacionados à manutenção muscular. Isso é importante porque o corpo de uma pessoa com mais de 60 anos costuma precisar de mais proteína para obter o mesmo efeito que teria décadas antes. Em outras palavras, manter uma boa ingestão de proteínas se torna ainda mais importante com o passar dos anos. Mas existe algo curioso. Muitas pessoas acreditam que o envelhecimento afeta apenas os músculos. Na verdade, outro órgão extremamente importante também sofre mudanças naturais com o tempo: o cérebro. Você já entrou em um cômodo e esqueceu o motivo? Já demorou alguns segundos para lembrar o nome de alguém? Já procurou um objeto que estava bem na sua frente? Essas situações são comuns e nem sempre indicam um problema, mas mostram que o cérebro também envelhece. Assim como os músculos, ele depende de nutrientes adequados para funcionar da melhor forma possível. E é aqui que os ovos voltam a aparecer. Eles contêm colina. A colina participa da produção de substâncias utilizadas na comunicação entre as células nervosas. Por isso, ela é considerada importante para funções relacionadas à memória e ao aprendizado. Isso não significa que os ovos sejam uma solução mágica para problemas de memória, mas mostra como um alimento simples pode fornecer nutrientes relevantes para o funcionamento do organismo. Agora vamos falar de algo que muitas pessoas sentem diariamente: a falta de energia. Você conhece alguém da mesma idade que parece ter disposição para tudo, enquanto outras pessoas se sentem cansadas logo nas primeiras horas do dia? Embora vários fatores estejam envolvidos, a alimentação desempenha um papel importante. O corpo transforma nutrientes em energia continuamente. Quando recebe combustível adequado, tende a funcionar melhor. Quando recebe alimentos pobres em nutrientes, esse processo pode se tornar menos eficiente. E existe outro detalhe interessante. Muitas pessoas relatam sentir fome pouco tempo depois de comer, principalmente quando a refeição é baseada em alimentos muito processados, ricos em açúcar ou farinha refinada. Os ovos possuem proteínas que costumam promover maior sensação de saciedade. Isso significa que a pessoa pode permanecer satisfeita por mais tempo após a refeição. Como consequência, algumas pessoas sentem menos necessidade de fazer lanches frequentes ao longo do dia. Mas atenção, isso não significa emagrecimento garantido, nem significa que
existe alimento milagroso. Significa apenas que proteínas costumam aumentar a sensação de satisfação após as refeições. Agora chegamos ao assunto que provavelmente mais gera dúvidas: o colesterol. Durante décadas, o ovo foi acusado de prejudicar o coração. Muitas pessoas ainda sentem medo quando veem a gema. Mas hoje, os especialistas sabem que a relação entre colesterol alimentar e colesterol sanguíneo é muito mais complexa do que se imaginava. Existe um fato que surpreende muita gente. Grande parte do colesterol presente no organismo é produzida pelo próprio fígado, ou seja, ele não vem apenas da alimentação. Além disso, fatores como excesso de açúcar, sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes e predisposição genética também influenciam a saúde cardiovascular. Isso não significa que todas as pessoas devam consumir ovos sem limites. Quem possui doenças cardiovasculares ou condições específicas deve sempre seguir orientação médica. Mas significa que olhar apenas para o ovo isoladamente pode levar a conclusões equivocadas. Hoje, os médicos analisam o contexto completo: a qualidade da alimentação, o estilo de vida, a atividade física, o peso corporal, o sono e diversos outros fatores. Mas os benefícios dos ovos não param por aí. Existe outra área do corpo que costuma preocupar bastante após os 60 anos: a visão. Muitas pessoas começam a notar dificuldades para enxergar letras pequenas. Outras percebem maior sensibilidade à luz, e algumas observam mudanças graduais na qualidade da visão. Os ovos contêm nutrientes chamados luteína e zeaxantina. Esses compostos atuam como antioxidantes e estão presentes em regiões importantes dos olhos. Por isso, despertam interesse crescente em pesquisas relacionadas à saúde ocular. Novamente, não estamos falando de cura ou tratamento, mas sim de nutrientes que podem contribuir para uma alimentação equilibrada. Agora, existe um ponto que quase ninguém comenta corretamente. O maior problema muitas vezes não está no ovo, está na forma como ele é preparado. Um ovo cozido é diferente de um ovo mergulhado em grandes quantidades de óleo. Um ovo consumido com alimentos naturais é diferente de um ovo acompanhado diariamente por excesso de frituras, embutidos e ultraprocessados. Por isso, a pergunta correta não é apenas: o ovo faz bem ou faz mal? A pergunta correta é: como está sendo construída a refeição como um todo? Porque nenhum alimento sozinho determina sua saúde. O que realmente faz diferença são os hábitos repetidos diariamente. São as escolhas feitas ao longo dos meses e dos anos. É a soma de tudo: a alimentação, o sono, a atividade física, a hidratação, o controle do estresse e a constância desses comportamentos. Talvez 2 ovos por dia não transformem sua vida da noite para o dia, mas eles podem fazer parte de uma alimentação nutritiva e equilibrada. Podem ajudar a fornecer proteínas importantes, podem contribuir para a saciedade, podem oferecer nutrientes relevantes para músculos, cérebro e visão, e principalmente podem substituir opções menos saudáveis que muitas vezes ocupam espaço na rotina alimentar. No final das contas, a maior lição não está nos ovos. Está na importância de cuidar do corpo todos os dias, porque depois dos 60 anos, cada escolha ganha mais valor. Cada hábito se torna mais importante e cada decisão pode influenciar a qualidade de vida dos próximos anos. Nunca é tarde para melhorar a alimentação. Nunca é tarde para caminhar mais. Nunca é tarde para cuidar melhor da própria saúde. Pequenas mudanças feitas com consistência podem gerar resultados surpreendentes ao longo do tempo. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho cuidar da minha saúde. E me conte de qual cidade você está assistindo. Eu gosto muito de ler cada comentário. Desejo que você tenha mais força, mais energia e mais qualidade de vida para aproveitar cada fase da sua jornada. Porque viver mais é importante, mas viver com autonomia, disposição e independência é ainda melhor. Este conteúdo é apenas informativo e não substitui orientação médica profissional. Procure sempre acompanhamento adequado para suas necessidades individuais. Fiquem com Deus e cuidem-se.